principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não repetir o que outras gerações fizeram. O pensamento de Jean Piaget é colocado em prática nessa escola na periferia de São Paulo. Trabalho da professora Débora Garófalo, que disputa um dos principais prêmios de educação do mundo. Ela é a entrevistada de hoje do programa Sala de Estudos, um projeto da plataforma Quero Bolsa, desenvolvida pela startup Quero Educação, para ouvir quem pensa, quem faz e quem é impactado pela educação. Vamos lá! Professora Débora, primeiro, muito obrigado em conversar com a gente aqui no Sala de Estudos. E eu queria só fazer um lembrete a quem está nos vendo que essa gravação está ocorrendo em meados de fevereiro. A professora já é uma das 50 melhores professoras do mundo, de acordo com o Global Teacher Prize 2019. No final de março, ela vai até Dubai para a premiação. Tomara que quem estiver assistindo a gente depois dessa data já saiba que a senhora é a melhor professora do mundo. Obrigada. Vamos torcer bastante. Professora, inicialmente, o que a senhora faz que levou o seu nome a ser indicado como uma das melhores professoras do mundo? Bom, eu atuo aqui nessa escola, na Zona Sul da cidade de São Paulo, a MF Almirante Ari Parreiras. Nós estamos inseridos em uma comunidade muito carente e eu comecei a me inquietar com essa questão do uso das tecnologias em sala de aula. Então, eu quis trazer um pouquinho desse propósito da tecnologia como uma propulsora ao ensino para transformar a vida dessas crianças, para que eles pudessem ter a oportunidade. E, em cima disso, nasceu, então, o projeto de robótica com sucata, que tem esse poder de sensibilizar a comunidade e também os alunos sobre essa questão da educação, transformando o lixo em diversos tipos de protótipos. A gente sempre fala sobre as questões de sustentabilidade. Sustentabilidade tem um tripé, que é o tripé econômico, social e ambiental. E a gente está numa comunidade que é extremamente pobre, em São Paulo, conhecida muitas vezes pela violência. A senhora tem um problema nessa região, que é o problema do lixo. E a gente tem a demanda social dessa população toda. Como é que surgiu essa ideia de tentar verificar essas condições do seu ambiente, trazer para dentro da sala de aula e trabalhar isso de uma forma que vire um aprendizado? Rui, eu parti da indústria, né? Eu nasci, eu tive uma boa parte da minha vivência profissional dentro da indústria, trabalhando com a área de recursos humanos e com a tecnologia, de ponta por causa da indústria. E me inquietava um pouco saber que os nossos alunos saíam tão despreparados do ensino médio, ou jovens aprendizes, quando precisavam procurar um emprego e estar atuando ali naquele ambiente. Então, eu comecei a me inquietar um pouco com essa questão. Quando eu vim para cá, surgiu a oportunidade de eu ser professora de tecnologias. Eu pensei, eu preciso introduzir na vida dessas crianças a programação e a robótica. E aí eu comecei a observar um pouco esse ambiente externo e os próprios alunos começaram a me relatar que em dias de chuva eles não vinham para a escola por causa da questão do alagamento, ocasionado pela questão do córrego, mas também pela questão do lixo. Que muitos deles tinham adquirido doenças como leptospirose, dengue, por causa dessa questão do lixo. Então eu pensei, eu preciso trabalhar com essa questão. Não adianta eu tentar ensinar para o meu aluno língua portuguesa, matemática, ciências, quando a emergência dele é outra. Então, eu precisei trabalhar, olhar para essa questão do lixo, entender que era um potencial transformador para as minhas aulas, ao possibilitar essa transformação. Então, o projeto nasceu daí. Então, de olhar um pouco para essa comunidade e ter essa possibilidade de transformação. Ou seja, pegar um problema que existe, trazer para dentro da sala de aula, para que eles tenham essa relação e que ali eles apliquem os demais conhecimentos, como, por exemplo, a matemática. Exatamente. Faz mais sentido assim? Muito mais sentido, porque eles experimentam com as mãos, né? Eles podem vivenciar essa aprendizagem, entender o porquê da matemática, o porquê da geografia, o porquê das ciências, da língua portuguesa, mas de uma forma prática, né? Exercitando esses conhecimentos que por anos eles passam na escola adquirindo. Professora, sua formação é letras e pedagogia. Como é que a senhora dá uma aula de tecnologia e dá bem uma aula de tecnologia, porque senão a senhora não estaria disputando um prêmio dos melhores professores do mundo? Como é que é possível um professor que não tem essa formação tecnológica poder dar uma aula que, no fundo, tem as suas complexidades? É importante, eu acho que, desmistificar um pouquinho, né, que a minha aula, ela é uma aula de tecnologia, mas eu não estou formando um técnico. Né? Eu estou usando a tecnologia como uma propulsora a essa aprendizagem para estar alavancando as demais
as demais áreas do conhecimento, né, dentro desse currículo para poder estar trabalhando. Hoje o professor ele tem que se apropriar dessas novas tecnologias, não dá mais para descontextualizar a tecnologia, né, fora da sala de aula, não dá mais para deixar a aula num ambiente tão separado, a gente precisa trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula. E foi dessa forma, então, mesmo formada em letras, que eu comecei também a aprender junto com os meus alunos e também a estudar um pouco mais sobre essas ferramentas como potencial transformador da educação. Como é que foi a receptividade da comunidade e dos seus próprios alunos? No começo não foi fácil, porque eu era mulher e eu sentia entre os meninos de 11 a 14 anos, também frutos dessa comunidade que é muito machista, que eles ficavam me testando o tempo todo. Principalmente para saber se eu tinha os conhecimentos que eu pedia para eles aplicar. Eles duvidavam? Eles duvidavam, então ficavam o tempo todo me testando, e aí, com muita sutileza, com muito diálogo com eles, eu mostrava para eles que sim, eu tinha esse conhecimento, mas que eu também estava ali para aprender com eles. De uma certa forma, um estudante que duvida é importante, porque isso faz parte de um processo de aprendizado. Mas era a dúvida positiva ou era a dúvida pura e simplesmente preconceituosa? Eram dúvidas puras preconceituosas, porque eles achavam que mulher não tinha que exercer esse papel dentro da tecnologia. Então, eles deixavam isso muito claro. Então, aos poucos, com a proposta de trabalho, quando eles começaram a ver esses primeiros resultados desse trabalho intenso de ir para a rua, e quando eles começaram a transformar o lixo em algo, né, com um protótipo, com uma funcionalidade específica, isso começou a ser mudado. Então, dá um exemplo, vamos ver. A gente separou alguns objetos aqui. O que são e como é que eles foram desenvolvidos? Vou começar com esse farol, né? Porque esse farol ele nasceu de um problema social deles que eles têm aqui próximo. Nós temos uma grande avenida aqui, que é a Avenida Alba, e ela tem uma faixa de pedestre, mas ela ainda não tem o semáforo. Então, esse protótipo é o início para a construção de algo maior, porque eles estão preocupados com a comunidade, que nem sempre tem esse conhecimento e consegue visualizar, mas também com as crianças com necessidades especiais que residem ao redor. Legal. Então, partiu do problema, criaram um semáforo. Criaram um semáforo. O que eles utilizaram local. aqui? Eu estou vendo copinho descartável de café, um potinho de iogurte. O que foi utilizado? Palito de churrasco. Aqui todo o material é reciclável, né, do lixo. Papelão, né? Papelão, os fios também vieram de muitos produtos que a gente arrecada dentro da comunidade. Os LEDs também vieram de produtos que não são utilizados, que a gente encontrou. E a única coisa aqui que não é do lixo é essa placa programável, que é o coração da robótica, né? Que é onde eles fazem a programação num software específico e mandam via USB para essa placa para poder fazer o controle. Como é que essa placa chegou até essa escola? Não veio do lixo? Não, essa placa foi uma doação de uma grande empresa por acreditar no trabalho que a gente estava realizando aqui. E os próprios alunos fizeram a programação dela? Os próprios alunos fizeram a programação dela. O que mais tem aqui? Vamos lá. Nós temos uma barata robótica, então que ela tem essa finalidade. Ou seja, de ficar girando, né? Mas não é com qualquer motor. Então aqui foi feito por uma menina, então ela trabalha todo esse potencial de entender que a parte eletrônica, para que servem as coisas e principalmente desestabilizar esse motor para poder funcionar dessa maneira. E essa desestabilização é feita por essa pecinha? Essa pecinha. Esse motor já veio com essa peça ou vocês adaptaram? Não, nós adaptamos também de um achado do lixo. E o que vocês estavam trabalhando? Quais eram os conceitos que estavam sendo trabalhados para levar uma menina a desenvolver isso? Então, aqui nós estávamos trabalhando para a Feira de Tecnologias, que é uma feira que a gente também faz todo ano, como forma de mostrar para a comunidade o que eles transformam com esse lixo. E ela queria realmente chamar a atenção para a quantidade de baratas que existem ao redor, construindo essa barata. Mas depois ela começou também a perceber que esse era o princípio para aqueles aspiradores de pó, que são programáveis, porque ele faz a rotação. Aspiradorzinho robô. Exatamente, porque ele faz o mesmo processo de rotação. Então, quanto de conhecimento essa menina, ela conseguiu adquirir de um trabalho tão simples como esse? Professora, são 3 anos de projeto. Dá para medir algum resultado? Sim. O primeiro resultado é ver que eles mudaram a concepção deles em relação a eles mesmos. Eles tinham uma autoestima extremamente baixa. Eram crianças que no final do ano tinham a alegria de ganhar um pacote de bolacha. De repente, eles se descobrem como fazedores, criadores, com um potencial enorme de transformar o lixo em objetos incríveis. Então, essa foi a primeira modificação. Depois, encontrar na escola um outro sentido que eles não
não podiam imaginar que existia. Porque a escola também é um espaço, talvez o único de lazer que está próximo deles, então eles acreditavam que aqui era um grande quintal deles, que eles poderiam brincar, mas não levavam a sério os estudos. Então mudou também essa relação de encontrar mais sentido à escola. E por fim, os índices realmente externos, né? Então a gente teve um IDEB saindo de 3,5 para 5,2, que é um grande ganho, principalmente se a gente pensar na estrutura dessa comunidade. A gente ainda tem muito a avançar e faz parte de um trabalho coletivo isso. Mas também melhorou a autoestima, a evasão escolar, que a gente tinha grandes índices de evasão escolar, e principalmente a questão do trabalho infantil. Porque essas crianças, elas querem estar na escola. Então elas voltam para a escola em turnos diferentes para estar fazendo os seus protótipos. Com isso tudo, a gente entende que a escola deveria ser assim. E elas não são. Exatamente. Por que as escolas não são? E por que essa é? Talvez essa seja a pergunta mais fácil. Por que essa escola é assim e as outras não são? Porque aqui foi pensado algo que trabalhasse uma escola que não só produza conhecimento, mas que também traga contribuições locais. Eu acho que esse foi o primeiro fato, da gente poder realmente olhar para um aprendizado que seja baseado em problemas reais e repensar práticas de trabalhar isso. O aluno ele é muito mais feliz hoje experimentando essa aprendizagem do que fazendo uma cópia de algum conteúdo na lousa ou simplesmente com aquela atuação do professor como um transmissor de conhecimento. Aqui ele pode produzir, ele pode testar, ele pode errar e, se dando certo, ele compartilha isso com os demais alunos. Então, acho que essa integração da escola com a comunidade fez toda a diferença. Qual é o aluno que a senhora acha que vai sair daqui? Bom, eu já tive a experiência ontem, eu fiquei muito feliz de ver o meu aluno entrando, que começou esse trabalho há 3 anos atrás, entrando em física em São Carlos. Ele passou na Federal de São Carlos. Passou na USP e vai estudar em São Carlos. Na USP de São Carlos. Curso de física. Curso de física. Então, o aluno que eu quero que saia daqui seja esse aluno, preparado, sabendo que não é essa comunidade que determina o que eles podem ser na vida. O que determina o que eles podem ser na vida são eles mesmos. Agora, professora, a senhora tocou num ponto bastante sensível, quer dizer, um aluno da comunidade, quem é de São Paulo sabe o que é a comunidade da Rua Alba, conhece as dificuldades que essa comunidade tem e a fama que ela tem como uma comunidade violenta. E a senhora está dizendo que esse aluno ingressou numa instituição de ensino de alto nível, a Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Isso tem um valor muito grande. E acho que tem um valor muito grande, provavelmente, para a família dele, porque eu acho que na família dele ninguém fez faculdade, que dirá uma faculdade pública desse nível. Que desafio a gente tem para conseguir colocar jovens como esse seu aluno em condições de igualdade com qualquer outro estudante que pleiteia uma vaga numa universidade pública no país? Primeiro, eu acho assim, a escola ela não é uma ilha, né? Às vezes eu sinto muito isso, que a escola está muito isolada de parcerias que deveriam existir hoje, como as universidades. Então, abrir essa escola para a vida, para essa comunidade e para essa sociedade, eu acho que é fundamental. O segundo passo é olhar para essa formação docente, então as políticas públicas precisam olhar com mais carinho também para essa formação docente que existe hoje, com esses professores, e capacitar aqueles que já estão em atuação, para que eles possam inserir inovação nas suas aulas. Depois, eu acho que a escola como um todo, ela precisa repensar caminhos. E o diálogo é um desses. Ouvir o seu aluno. Para mim foi fundamental. Quando eu cheguei como professora de tecnologias, a primeira coisa que eu fiz para esses meninos foram ouvir. E também fazer com que eles me ouvissem. Isso foi o passo para o sucesso. Então, para que a gente tenha uma escola hoje, uma educação melhor estruturada, a gente precisa pensar no caminho que a gente está seguindo com essa educação. Isso tudo deve ser muito personalizado na sua figura, naquilo que você acredita, nas suas experiências e na sua forma de agir, porque permitiu concretizar todas essas coisas que em algum momento passaram pela sua cabeça. Isso deveria ser política pública, isso deveria ser o padrão. Hoje a educação no Brasil está dependendo única e exclusivamente de professores com iniciativa? Eu acredito que muitas das iniciativas que já ocorrem nas salas de aulas são um caminho para a melhoria da educação. O que a gente precisa é dar voz para esses professores. E eu me sinto muito feliz hoje, como representante, até em função do prêmio, de poder levar essa voz do professor,
de poder falar para as políticas públicas, escutem também o professor. Do mesmo jeito que nós estamos escutando os nossos alunos. Porque se a gente quer melhoria, a gente precisa falar com quem entende de educação. E quem faz educação é o professor. A gente ouve, e assim, é lugar comum. O professor precisa ser valorizado. E dentro do processo de valorização do professor, o professor precisa ganhar mais. Não vamos discutir, o professor precisa ganhar muito mais, a gente sabe quanto o salário de um professor é muito baixo e a gente precisa mudar isso. E o que mais faz parte desse processo de valorização do professor? Além de ter dinheiro para atrair pessoas que têm talento para serem professores. Uma formação, a possibilidade de formação continuada para esse professor, a diminuição de quantidade de alunos por dentro de sala de aula, porque isso também é um dificultador. O projeto aqui deu muito certo porque eu fui buscar na sucata a possibilidade de uma transformação. Mas se eu tivesse um outro tipo de material, com certeza eu não poderia exercitar para os 1000 alunos que eu tenho hoje. Então, acho que a gente precisa, então, fomentar essas políticas públicas, pensar nessa qualidade dessas aulas também. Isso é fundamental. Além dessa valorização docente que passa pela formação do professor, essa política pública que assegure que a gente consiga dar uma aula de qualidade. Sendo uma das 50 melhores professoras do mundo, o que isso já está garantido, a senhora está no top 50, a senhora é uma embaixadora da educação. O que na prática isso pode permitir que a senhora faça pela educação no Brasil? Bom, o que eu já venho fazendo enquanto professora, porque eu acho que o meu trabalho ele não termina aqui dentro dessa sala de aula, ele é muito mais amplo, né? E hoje eu vejo que o meu trabalho também não é somente para os meus alunos, para essas 1000 crianças. Então, enquanto embaixadora, enquanto ativista da educação, o que eu procuro buscar é ofertar aquilo que eu aprendi e replicar essas boas práticas. Então, eu já tenho, desde 2016, viajado um pouco do Brasil a convite de outras secretarias de educação e me disponibilizado de forma gratuitamente a realizar oficina com esses professores, justamente para que eles possam ter um pouco disso que eu vivencio aqui na prática com os meus alunos. A senhora consegue ver futuro para a educação no Brasil? E qual é esse futuro que a senhora vê? Eu consigo ver um lindo futuro para a educação no Brasil, principalmente porque se a gente pensar que a educação é o único caminho que realmente pode transformar o mundo. E qual é esse caminho? Como é que é esse caminho? Puxa, esse caminho não é um caminho fácil. Começa bem acidentado. Exatamente, mas é um caminho que lá na frente a gente vai poder se orgulhar de ver essas sementes se implantando. Eu acho que muitas dessas ações já vêm ocorrido, né? Tem outras ações de grandes outros professores brasileiros e outros também global teacher brasileiros que já vêm fomentando essas ações. Então, eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho mais para que esse caminho seja menos doloroso e mais fácil. Essa solução que eu vejo para essa educação é uma educação que hoje permita trabalhar esse mão na massa, essa educação que insira dentro do seu currículo a tecnologia como uma propulsora à aprendizagem, mas mais do que isso, que a gente possa também levar o learning by doing, né, que é aprender junto com os outros e que todos a gente possa caminhar juntos. Professora, muito obrigado. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. E a gente vai ficar muito na torcida para que tudo dê certo e se o prêmio não vier, que a senhora possa fazer muito, concretizar muitas coisas pela educação. Muito obrigada.